Olá, queridos, tudo bem? Eu sou a professora Melody e eu tô aqui novamente gravando esse vídeo para compartilhar o meu conhecimento de professora com vocês. Você pai, você mãe, você familiar que quer conhecer mais sobre a área da educação. Aqui nesses vídeos eu vou compartilhar conhecimento científico, conhecimento da área de educação, notícias da área de educação e vou compartilhar o que mais tem de valoroso na nossa sociedade, que são as nossas crianças. Todo o meu conhecimento em sala de aula eu vou falar aqui nos vídeos, assim, cara a cara, com uma conversa boa, com uma conversa tomando chá, um café. Então, se você quiser me ajudar, você assiste o vídeo, compartilha, comenta aqui nos comentários. Se você teve uma ideia de um tema legal, coloca aí nos comentários que eu vou correr atrás pra gente fazer essa conversa, fazer esse vídeo legal. E o tema de hoje, ele é muito importante. E tem pessoas que não dão esse devido valor na criação dos nossos filhos, das nossas crianças. Que é a importância do exemplo na educação. E eu vou começar falando sobre isso com uma história de Mahatma Gandhi. Existem várias histórias, vários contos sobre ele. Não sei se o que eu vou contar é verídico, mas ele está na internet. E ele é bem acessado, ele é bem conhecido, esse conto que eu vou contar agora. Uma moça estava muito preocupada com seu filho. O filho dela comia altíssimos níveis de açúcar todos os dias. E aí ela, preocupada, foi conversar com Gandhi. E ela implorou para que ele conversasse e convencesse o filho dela a parar de comer tanto açúcar. E Gandhi, muito calmamente, pediu para a mulher esperar. Falou, olha, traga o seu filho daqui a 2 semanas. Ela não questionou a sugestão, esperou essas 2 semanas e levou o menino até a presença de Gandhi. Gandhi encostou a mão no ombro do menino, olhou nos olhos dele e falou, não coma açúcar. Aí a mãe ficou perplexa. Uai, como assim, Gandhi? Por que você não falou há 2 semanas atrás que não podia comer açúcar, já que era só falar então? Aí Gandhi respondeu, é porque há 2 semanas atrás eu ainda comi açúcar. Então esse é o poder do exemplo. O Gandhi, ele pediu essas 2 semanas como tempo para ele mesmo ver se ele conseguia não consumir açúcar. E assim, o exemplo, ele é muito importante no desenvolvimento da nossa sociedade, principalmente no desenvolvimento das nossas crianças. Coisas simples como tarefas domésticas, por exemplo. Quando você pede para o seu filho arrumar a cama, vai lá e arruma a cama. E seu filho vai lá, arruma a cama, bonitinho. E aí ele vê que você não arrumou a cama. E ele questiona, uai, como assim pai? Como assim mãe? Por que eu tenho que arrumar a cama e vocês não? Aí você fala, mas é porque eu trabalho, eu saio cedo, eu tenho que tomar café e sair correndo, o trânsito é uma loucura, mas isso não vai entrar na cabeça do seu filho. O que ele vai entender não é tão importante arrumar a cama. Porque se é tão importante assim, por que com todos esses compromissos você não faz? Aí depois desse primeiro questionamento do seu filho, ele vai continuar a vida dele, você a sua, e no dia seguinte a cama vai estar desarrumada. E aí quando você for questionar seu filho, ele vai falar, por que que você não arrumou sua cama, filho? Por que que você não arrumou sua cama? Aí seu filho, você não arruma a sua? Aí novamente você vai, então vai fazer o que eu mando. Vai lá e arruma a sua cama. E seu filho novamente vai arrumar a cama. Só que ele ainda não sabe o motivo. Não sabe a importância de arrumar a cama. Porque você mesmo não arruma. Isso vai criando uma certa rebeldia na criança, no adolescente. Uma certa birra. Por você não arrumar a própria cama e ele ser obrigado a arrumar. Aí o seu filho vai perdendo o respeito. Ele perde o respeito, ele fica desmotivado com isso tudo. E mesmo que você chegue lá e explique, olha meu filho, é importante arrumar a cama por causa do asseio, porque um ambiente organizado é um ambiente mais saudável, entendeu? Para ajudar você, todo mundo vive nessa casa, cada um tem que fazer a sua parte, é assim que se vive em comunidade, você pode explicar tudo isso.
E o seu filho vai entender. Mas se você não der o exemplo e arrumar sua própria cama, tudo que você explicou, toda a saliva que você perdeu, totalmente desnecessário. Porque a criança ela é muito lógica. Ela ou é preto ou é branco, ou é sim ou é não. Com o tempo, a criança ela desenvolve a cabeça dela, desenvolve o cérebro para entender tons de cinza, entender que a gente não pode ser extremista. Mas até lá, ela vai te observar pelo exemplo. Aí eu vou contar uma história pessoal minha, que quando eu era criança, a minha mãe ela fumava. Era uma época que era comum adolescentes fumarem. A minha mãe ela era muito nova quando me teve, ela não tinha tato. Ela não tinha tato para explicar as coisas. E aí ela fumava bastante. E eu, com meus 5 anos, eu me perguntava, por que a minha mãe fuma? Aí eu, mãe, por que você fuma? Aí ela, eu fumo porque eu gosto de fumar. Aí eu, tá, mãe, eu posso fumar também? Aí ela, não porque faz mal. Aí eu, a minha mãe gosta de fumar e faz mal, aí eu não posso fumar. Então por que ela fuma se faz mal? Tá vendo? Porque na minha cabeça não fazia sentido esse tipo de coisa. E eu ainda imitava a minha mãe. Pegava um macarrão, sabe? Aquele macarrão fininho. E ficava fumando o macarrão. E graças a Deus eu nunca tive vontade de fumar de verdade. Quando eu tive a oportunidade, quando eu fiquei maior de idade, nunca que eu procurei fumar, nunca tive curiosidade, nunca tive vontade. Mas a maioria das pessoas tem. Quando vê o pai fumando, quando vê a mãe fumando, quando vê consumindo drogas ou bebendo em excesso, bebidas alcoólicas em excesso todo dia, a criança ela vê. E ela, se é tão bom assim, então eu quero. Então olha a importância do exemplo. A criança ela entende mais o que a gente faz, o que ela observa, do que o que a gente diz. Isso para tudo na vida, na área da educação. Tudo na vida. Quando a gente tem um problema com o aluno e a gente questiona, pede para os pais irem até a escola, a gente vê por que esse aluno está com esse comportamento. Mau exemplo em casa. A maioria das vezes, não tem como escapar. A maioria das vezes. Então, assim, para tudo. A gente vive questionando a geração Nutella, né? Que a geração Nutella é isso, a geração Nutella é aquilo. Larga o celular e vai ler. Mas seu filho nunca viu você lendo o livro. Seu filho nunca viu você comentando um livro. Você nunca levou seu filho num evento de livros, numa biblioteca, nunca deu um gibi, nunca deu um caderno, nunca nada pro seu filho. Aí você quer que ele magicamente goste de ler. Pai, por que você não lê? Mãe, por que você não lê? É chato. Aí você quer que eu leia? Que eu faça coisa chata? Como assim? Isso não faz sentido, certo? Nessa questão de leitura, como vocês podem ver, eu gosto muito de ler. Meu pai, ele sempre gostou de ler. E minha tia também. Eu, desde criancinha, recebia gibizinho da Turma da Mônica, recebia livros de poema. Minha tia gostava muito, ela me presenteava. Nunca que o meu pai falou, larga esse videogame aí e vai ler. Não, porque era natural ler pra mim. Porque meu pai, eu sempre vi o meu pai lendo jornal, lendo revista, lendo livro, lendo gibi, lendo tudo. Fazia parte da minha vivência. Então assim, então se meu pai lê tanto, só pode ser bom ler. Então assim, o exemplo que a criança observa, ele é tudo. A gente pode perder o paladar, pode perder saliva, paladar não, gente, desculpa. Mas a gente pode perder, assim, a nossa disposição, cansar, falando a mesma coisa para a criança, várias e várias vezes, e ela não vai entender, porque ela não vê o exemplo em casa. Isso na escola, isso na rua, isso nas redes sociais, porque elas seguem o que elas veem, né? Os artistas que as crianças seguem, os exemplos que esses artistas dão, jogadores de futebol, assim, no geral, Instagram, redes sociais, tudo que a criança ela observa, o exemplo, ela traz para ela mesma. Então que nós, professores, nós pais, nós famílias, nós sejamos o melhor exemplo para essas crianças, para que elas nos imitem e não imitem a pessoa que está lá fora, às vezes, muitas vezes fazendo coisa errada, para que elas não imitem o coleguinha que está fazendo coisa errada, para que elas saibam
o que é certo e o que é errado pelo exemplo, e que é possível fazer o que é certo pelo bom exemplo. Então, queridos, se esse vídeo te ajudou, curta aqui, compartilhe, e lembrando que assim, não existe um padrão, não existe uma fórmula para criar um ser humano, não existe, gente. Eu lido com várias crianças, várias diferentes, várias diferenças entre uma criança e outra, e assim, não existe um padrão. Mas como eu lido com muitas crianças de uma vez, tem certas coisas que funcionam para a maioria. E é o que eu estou compartilhando com vocês. Que o exemplo, ele funciona para a maioria. Mas você pode se questionar e falar, olha, professora Melody, eu dei o exemplo, eu li livros, eu conversei com meu filho, eu fiz tudo e mesmo assim ele não quis. Tudo bem. Como eu falei, não existe fórmula mágica, não existe receita para criar um ser humano. Você pode fazer tudo, dar o exemplo, conversar, e mesmo assim ele não vai querer. Por exemplo, eu gosto muito de ler. Minha irmã mais nova não gosta tanto, lê mais ou menos. E o meu irmão mais velho, ele não gosta de ler, não gosta, nem livros fininhos, não gosta. Entre nós três, aliás, fomos criados de formas parecidas, mesmo pai, mesma mãe. Meu pai sempre leu, meu pai presenteava a gente com livros, minha tia também com livros. Então, tivemos uma criação parecida. Meu irmão também viu meu pai lendo livros, minha irmã também viu meu pai lendo livros, e eles não gostam tanto de ler como eu, então assim, não tem um padrão. Mas existe aquela coisa que geralmente funciona. Então, queridos, esse é o poder do exemplo, tá? Então curta, compartilhe, deixa o seu joinha aí que isso ajuda bastante, tá? Saia daí e dê o exemplo para o seu filho. Vamos dar um exemplo para essa sociedade, né, que está precisando, né? Eu agradeço, até o próximo vídeo. Tchau!